Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Meu nome é Odilon, sou lá da comunidade Senhor Bom Jesus. Estou na comunidade há 11 anos, esposo da Carla, pai da Isabel. E nós vamos falar um pouquinho nesse momento sobre a santidade, adolescentes santos. E eu queria já pegar o gancho daquilo que a Jaine falava para nós, quando ela colocava o batismo no Espírito Santo como uma ferramenta para que a gente pudesse fazer o discernimento sobre as influências que são colocadas a nós, especialmente aos adolescentes. E eu recordava de um comentário do Stephen Clarke sobre aquele livro do Lewis, Os Quatro Amores, onde o C.S. Lewis vai falar daqueles quatro amores já conhecidos nossos: o amor afeição, o amor amizade, o amor paixão e o amor caridade. No grego, o storge, o filia, o eros e o amor ágape. Interessante que o C.S. Lewis vai comentar esses amores nesse livro. Ele faz o comentário sobre esse amor afeição, um amor mais superficial, um amor menos profundo, um amor entre as pessoas que a gente conhece de uma forma geral. E depois ele se aprofunda sobre esse segundo amor, o amor amizade, que agora sim, de fato, um amor mais profundo, um amor mais enraizado, esse amor já atrelado a alguns sinais de afinidade, algumas questões que nos, de fato, vinculam uns com os outros enquanto amigos. Vai falar do amor eros, desse amor paixão, ou seja, aquele amor mais carnal que é observado entre os casais, um amor que existe também essa profundidade. E quando Lewis vai falar do amor ágape, do amor de Deus, como ele coloca, ele diz que ele não ainda experimentou esse amor. E ele diz que ele espera experimentar esse amor apenas quando ele estiver na eternidade. Então, Stephen Clarke vai dizer que Lewis, naquele momento em que ele estava escrevendo esse livro, em que ele escreveu esse livro, Lewis não era batizado no Espírito Santo. Porque ele não tinha experimentado o amor de Deus de um jeito profundo, não tinha experimentado esse toque do Pai sobre ele, esse direcionamento, esse movimento que Jesus Cristo faz em direção a nós. Lewis ainda não tinha experimentado. E o que é interessante disso, gente? Lewis era um homem de uma maturidade espiritual muito grande. Era um homem que já estava produzindo muito para com o pensamento religioso, ele já produzia frutos para a Igreja de Cristo, mas não era batizado no Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, quando nós vamos olhar para essa experiência, nós não podemos exigir maturidade dos nossos adolescentes num primeiro momento, mesmo que eles sejam batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo vai nos dar realmente a possibilidade de escolhermos diante daquelas influências, como a Jaine dizia. Portanto, é necessário colocar essa experiência no lugar dela, para que aqueles jovens, para que os adolescentes e também nós possamos buscar a nossa santidade. E nós corremos alguns riscos quando a gente vai falar de santidade, quando a gente vai propor santidade. O primeiro grande risco, o primeiro grande desafio, uma tentação que a gente corre, ao perceber que esse ideal de santidade, tão grande como de fato ele é,
e a olhar para a vida dos santos e comparar com a nossa própria vida e o quanto ainda nós estamos distantes do projeto e do lugar onde Deus gostaria que a gente estivesse, a gente cai em desânimo. Se eu for olhar para a minha vida e olhar para uma vida de Santa Teresa, uma vida de Santa Teresinha, São Felipe Neri, desses santos que a gente colocou como os santos que a gente admira, meu Deus, estamos muito distantes. Sim ou não? Com certeza, né? E corremos esse risco de se entregar ao desânimo diante dessa grande tarefa de buscar a santidade. Uma outra grande tentação que a gente pode cair é propor a santidade apenas como um resultado do nosso esforço, como um resultado da nossa própria bondade, esquecendo a vontade primeira de Deus e o chamado primeiro de Deus para que nós sejamos santos. Desconsiderar a graça de Deus, desconsiderar a intervenção de Deus em nossas vidas a partir do momento em que a gente dá essa liberdade para Deus agir em nós e começarmos a nos tornar apenas coaches cristãos. Os coaches cristãos são aqueles que falam e não vivem. Aqueles que propõem algo, mas que na prática, na sua vida, não é observada. Eu me lembrava de uma treinadora, o Leandro talvez vai lembrar, quando a gente, lá em Bueno Brandão, chegou um tempo que a prefeitura começou a dar aula de alguns esportes. E eu, esportista que sou, me inscrevi na aula de basquete, porque tenho todas as características para praticar esse esporte. E a professora era mais baixa do que eu. Só que não era esse, na realidade, o problema dela. E nós passamos um bom tempo tendo essa aula, esse treinamento, esse exercício de basquete, e eu não me lembro da professora uma única vez acertar a cesta. Nunca. Uns 6 meses, uns 10 meses, ela nunca acertou a cesta. Podia ser debaixo do garrafão, podia ser ali no lance livre, podia ser de 3 pontos, piorou. Nunca a coitada da professora acertou a cesta. E interessante que ela sabia a técnica. Ela sabia a técnica de como que fazia uma bandeja, não sei se vocês estão familiarizados com NBA, ou com... Sabia fazer a bandeja, sabia proteger ali dentro do garrafão, sabia os fundamentos, sabia o tempo, tudo aquilo que envolve o esporte, mas na prática ela não sabia fazer nada. E aquilo era no mínimo estranho, porque nós não estávamos esperando o LeBron James dar aula para nós, nem o Michael Jordan, mas não acertar uma cesta, aí era um pouco demais. E quando a gente vai falar de santidade, a gente não pode ser essa treinadora, que conhece a técnica, que sabe a engenharia da santidade, mas que na prática a nossa máquina está parada. As nossas engrenagens que nos impulsionam, que nos impelem em direção à santidade estão enferrujadas. Então, é necessário, num primeiro momento, que a gente tome a consciência e que jogue se a gente for falar dessa engenharia de santidade, a gente jogue um olhinho nas nossas engrenagens, que a gente jogue um olhinho no nosso coração, e esse encontro desse fim de semana é para isso. É para que a gente se atente a essa realidade da nossa necessidade, do nosso chamado de santidade, meus irmãos, porque a santidade é o cerne do cristão. A busca pela santidade faz parte da essência daquilo que nós fomos chamados a fazer, daquilo que nós fomos chamados a ser. Ser santo é um chamado de Deus para nós sabemos disso. Um cristão que não quer ser santo está errando o alvo. Um cristão que não está buscando a santidade, ele não está fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer. E nós aqui muitas vezes trocamos os pés pelas mãos, pensando
nessa comparação do alvo, porque a gente começa a colocar critérios muito distantes para nós. Alvos muito grandes. Alvos que, num primeiro momento, seriam inatingíveis. Tem um filme que narra a história de um soldado americano, sniper americano. Esse filme conta a história de um soldado que ele tem o recorde do tiro mais longo. Até hoje não foi comprovado, não foi noticiado um tiro mais longo do que desse sniper americano na guerra do Iraque. Esse cara, ele acertou um terrorista na guerra do Iraque a 3,5 quilômetros. Se a gente for pegar em linha reta, é como se a gente acertasse um alvo daqui até no shopping, mais ou menos. É longe, né? E vamos supor que eu, que nunca tirei de um estilingue, eu pegar um estilingue para acertar um alvo a 3,5 quilômetros, eu vou acertar, gente? Sim ou não? Vocês estão duvidando de mim? Não, não vou, né? Não vou acertar. Eu não vou acertar nem a 2 metros, quanto mais a 3 quilômetros. E quando a gente começa a pensar em santidade, a gente tem que começar a pensar nas pequenas escolhas. Aquilo que a Jaine já dizia para nós. Nas pequenas decisões da nossa vida que vão galgando e vai construindo a nossa santidade. O nosso processo de santificação, o nosso processo de conversão durante toda a nossa vida. E ao olhar para os nossos adolescentes, nós precisamos identificar e sermos compassivos e termos a condição de orientá-los naqueles alvos que são fundamentais para aquele momento em que eles estão vivendo. Para que eles acertem o alvo. Um alvo que para nós pode estar muito perto, pode ser muito fácil, mas que para outras pessoas talvez não seja tão fácil assim. Para que, e nós mesmos, não só nos adolescentes, algumas situações são mais superáveis ou já superadas para alguns do que para outros. Quanto a gente fala dos adolescentes que estão nesse início desse processo, mesmo aqueles que ainda estão já caminhando conosco, isso precisa muito ser considerado. Nós precisamos nos atentar às pequenas decisões, às pequenas escolhas por Jesus. E assim, sendo fiel no pouco, Deus nos dará mais. Feito esse contexto, gostaria que você pegasse junto comigo em Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Versículo 43. Aquele chamado que todos nós já conhecemos. Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, vamos ler junto comigo? Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o chamado de Deus para nós, a perfeição. Ajudar o adolescente a compreender que a santidade é um caminho possível, e nós também tomarmos a consciência de que a santidade é para nós algo alcançável com a graça de Deus, é fundamental. Meus irmãos, ser santo é obedecer a Deus. Nós já escutamos isso. Ser santo é obedecer a Deus por amor ao Senhor. Obedecemos porque o conhecemos e o amamos. Ser santo é viver a vida de Cristo, porque Ele é santo. É olhar para Jesus Cristo e tentar encontrar nele, identificar em Jesus Cristo aquilo que eu preciso assumir na minha vida para que eu também trilhe esse caminho. Jesus é esse caminho, é o modelo que precisa ser alcançado. E o mais interessante da gente observar é que Jesus Cristo, nos propondo esse caminho de santidade, Ele se declara como um vitorioso. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela aqui, você quer ser vitorioso? Jesus Cristo venceu. Ele se declara, bate no peito e fala assim, ó, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O caminho de santidade proposto por Cristo é o caminho que vence, é o caminho da vitória. E quando Jesus Cristo fala que vence o mundo, eu quero colocar aqui nesse mundo todos os nossos inimigos. Não só o mundo, mas o diabo e a carne. Jesus Cristo é vencedor. Ele vence. É isso que vai dizer para nós em João 16, 33. Coragem. Eu venci o mundo. Coragem. Eu venci o mundo. E como é que Jesus, ele vence o mundo? O que a gente pode observar em Jesus Cristo como aquele que venceu o mundo? Como aquele que foi capaz de vencer, inclusive, as investidas daquele tempo, de um tempo controverso, de um tempo onde as pessoas também não queriam escutar a palavra. Onde as pessoas estavam avessas ao Senhor, muito parecido com o tempo em que a gente vive. Jesus Cristo venceu essa batalha, esse tempo contrário. Jesus Cristo, nós podemos observar duas características que nos chamam muita atenção para que a gente possa assumir na nossa vida. Jesus Cristo era convencido da sua missão. Ele sabia o que ele veio fazer nessa terra. Ele sabia qual que era a sua missão no meio de nós. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 43. Não precisa pegar agora, não. Jesus vai falar assim, eu devo também ir para as outras povoados, eu devo também ir para as outras cidades para pregar. Por quê? Porque foi para isso que eu fui enviado. Foi para isso que eu vim aqui, para pregar a palavra, para levar a boa nova, para curar os aleijados, para fazer os cegos enxergarem. Foi para isso que eu vim, por isso eu também devo ir, vai dizer Jesus. Ele era convicto da sua missão. Nós precisamos ser convictos do chamado de Deus para nós. O fato de estarmos aqui hoje, o fato de dispormos o nosso coração, o nosso tempo, é um resultado, e precisa ser cada vez mais, um resultado da nossa convicção pelo chamado de Deus e pela nossa missão, para com aqueles que Deus confiou a nós. Jesus era convicto da sua missão. Segunda característica que nós podemos observar em Jesus, ele era convicto da sua identidade.
Ele sabia quem era, o que ele representava, o que ele era. Pega em João, no capítulo 8, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Só o versículo 12. De novo, Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, chamado a trilhar um caminho de santidade. E Deus me chamou, com as minhas características, com as minhas limitações, com os meus defeitos, para que junto com Ele eu possa cada vez mais me tornar parecido com o meu amado, com aquele que me chamou. Missão e identidade. Eu preciso saber da minha missão, da minha identidade, assim como os nossos adolescentes precisam saber da sua missão e da sua identidade. Falado sobre as características que nós observamos em Jesus Cristo, nós podemos falar daquilo que Jesus fazia para que ele vencesse o mundo. Como que Jesus, de fato, venceu o mundo e nos convida a também vencer o mundo? Primeira coisa, através da oração. Deixa eu ver numa olhada falar de oração? Não. O Papa Francisco vai dizer que uma pessoa orante é aquela pessoa que fica sufocada com o mundo, distante de Deus. É aquela pessoa que fica incomodada. E em meio a seus esforços, em meio à pressão que ela sente, de tudo aquilo que o empurra, que quer o afastar de Deus, e quanto mais o mundo vem e nos pressiona, e quanto mais nós estamos pressionados, é como que se estivéssemos sendo apertados, e naquele momento de aperto, a gente grite: louvado seja Deus. Saia de nós um impulso para o louvor, um impulso para aquilo que de fato nós viemos fazer aqui nessa terra. Que essa pressão, essa dificuldade que porventura muitas vezes a gente sofre, não é capaz de tirar o nosso olhar de Deus. Esse é o santo, a pessoa orante, que louva a Deus, que alarga o coração, que alarga a alma para o Senhor, que expande esse espaço que é dedicado a Deus e que só Deus cabe, e que só Deus completa, e que só Deus preenche. Esse é o santo, a pessoa que ora. A resposta diante das pressões, diante das más influências do mundo para nós, é a oração. Essa é a resposta. Esse é o caminho. Não há vitória sem oração, meus irmãos. Não há solução sem oração. E a oração serve para que a gente tome posse do projeto de Deus. O jovem que reza é um verdadeiro, vou de novo citar Jaine, um verdadeiro influencer no mundo. Esse sim é capaz de influenciar toda uma geração. O jovem que reza. Esse é o influencer. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 26, 2650, vai dizer o seguinte: que é pela sagrada tradição que o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a rezar. Nós temos o tripé da nossa fé, que é o que, gente? A palavra. O que mais? O magistério e a tradição. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo para nós
que aquilo que nos coloca na oração é a sagrada tradição. Em que sentido? Isso significa que a palavra não é o suficiente, não é a palavra que vai nos introduzir nesse processo de pessoa orante, num primeiro momento. Não é o magistério, alguém dizendo de cima para baixo que eu e você precisamos rezar, mas é uma transmissão viva dos ensinamentos de Deus. O que o catecismo quer dizer com isso, meus irmãos? É pai para filho, é de geração para geração, é através de um testemunho, de uma vivência, que as pessoas serão motivadas, que os adolescentes serão motivados a também rezar. Porque a nossa igreja, a tradição da nossa igreja católica, apostólica, romana, é uma igreja de oração. A nossa tradição é uma igreja de muita oração. A nossa tradição não é uma água com açúcar. Nós não estamos numa igreja que só propaga ideologias. Não estamos numa igreja que parece uma ONG de vez em quando. Não é essa a igreja católica. A igreja católica tem como fundamento, tem como base, tem como característica a oração. Aquilo que a gente vê muitas vezes em alguns lugares, não é a igreja. Aquilo que nos apresentam como sendo a única igreja, uma igreja muitas vezes fria, distante, irreal, sem pisar no chão e sem nos motivar para apresentar Jesus Cristo, para estar perto de Jesus Cristo, não é a igreja católica. E é essa igreja de quem reza, de quem tem fé, de quem se dedica, de quem crê na sua missão e na sua identidade. É essa igreja que nós precisamos apresentar aos nossos adolescentes. Essa é a igreja católica, feita por mim e por você. Feita por um povo santo e pecador. Essa é a igreja que nós queremos viver, e nós queremos e precisamos transmitir de maneira viva para aqueles que Deus nos confiou. Portanto, Deus vence o mundo através da oração. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Jesus vence o mundo através da oração. Jesus vence o mundo através da sua decisão. O segundo ponto, segunda atitude de Jesus. Nosso Deus, meus irmãos, é rocha, firme. Nosso Deus é decidido diante das coisas do Pai. É isso que os salmos vão dizer, os profetas do Antigo Testamento vão dizer: Deus é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu porto seguro. Depois, mais adiante, o Senhor é a pedra angular, é aquele que é reto na sua conduta. E uma vez decidido, o Senhor não volta atrás. Nós podemos observar isso um pouco atrás, em João, no capítulo 4, versículo 31. O contexto do final da conversa com a samaritana, Jesus vai passar a conversar com os seus discípulos. Já depois daquela conversa com a samaritana, dela sair correndo e contar quem ela era, Jesus vai conversar com os seus discípulos, versículo 31.
Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, e terminar tudo aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. E o que lá na cruz, as últimas palavras de Jesus, gente, o que Jesus falou? Tudo está consumado. Não faltou nada para a obra de Jesus. Ele olha para trás: eu fiz tudo o que o meu Pai me pediu. Esse é o homem reto. Esse é o homem decidido, que toma a decisão de subir para Jerusalém, um pouco mais adiante, e não volta atrás. Ele toma a firme decisão. Esse é Jesus. Esse é o santo. Um alimento que os discípulos ainda não conheciam, ou seja, a obediência ao termo, levada à última instância. A decisão de permanecer no caminho indicado pelo Pai. Em outras palavras, meus irmãos, a santidade não é para gente fraca. Não é para gente fraca. Porque Jesus não era fraco. Jesus era rocha. Jesus era rocha. Eu falava isso com os jovens lá no grupo de jovens, aquela fábula dos 3 porquinhos, não é? O primeiro porquinho foi e construiu a casa do que jeito, gente? Palha. O que aconteceu? O segundo porquinho construiu a casa do que, gente? Madeira. Foi lá o lobo e também não deu certo. E o terceiro? O empreendedor já tinha pensando numa construtora mais à frente, construiu sua casa lá do jeito certo. O que aconteceu? Essa casa ficou de pé e pôde abrigar os seus irmãos. Pôde abrigar os seus irmãos. O seu coração e o meu coração precisa ser essa casa, segura, onde aqueles que vêm até nós têm segurança contra o vento, contra as tempestades, contra as más influências. A casa construída sobre a rocha. E quem que é a rocha? Jesus. Esse é o santo que constrói a casa sobre a rocha. A santidade é para os decididos, não é para os fracos. Porque o próprio Deus vai falar para nós: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Podemos ainda citar a decisão de Jesus diante do sofrimento do Getsêmani. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Como anda a sua decisão por Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã? A sua casa, decidida por Jesus, é construída de palha, de madeira ou sobre a rocha, feita da pedra angular? Cristo vence o mundo através da sua decisão. E a terceira e última atitude de Jesus, ele vence o mundo através da relação entre a efemeridade e a eternidade. Explico-me. Existem realidades em nossas vidas que têm valor de eternidade. Outras, nem tanto. Por exemplo, a oração que a gente já citou, a prática das virtudes, a vivência sacramental, a contemplação. Algumas coisas que fazemos, ou, melhor dizendo, tudo aquilo que a gente faz em vista do reino
submetida à vontade de Deus, precisa ter valor de eternidade para nós. Desde as menores coisas até as grandes coisas em nossas vidas. Mas é necessário a gente discernir e saber que o tempo em que nós estamos vivendo é efêmero, é passageiro. A realidade dos adolescentes é passageira. Aquilo que eles estão vivendo nesse momento, eles precisam ser alertados de que vai passar. Aquele vigor, aquele destempero emocional, aquele furacão dos hormônios vai passar. E algumas decisões que eles possam tomar de maneira equivocada, agora, nesse momento da sua vida, vão ecoar para o resto da sua história. E podem influenciar, e de fato influenciam, inclusive na sua salvação. Ou seja, é necessário dar a César o que é de César, dar ao tempo o que é do tempo, mas sempre dar a Deus o que é de Deus. O adolescente precisa viver a adolescência. Ele precisa aprender, cair, conhecer, questionar. Mas ele precisa ter a consciência de que a vida não para nessa fase. A vida não acaba aí. Ou seja, a perspectiva do eterno deve permanecer na vida desses jovens. O olhar para o eterno, o olhar para a vida eterna, que já deve estar ecoando, que já deve estar sendo vivida desde já. Jesus deixa claro isso para os seus discípulos, também lá em Mateus, no capítulo 19. Rapidinho, pega lá comigo, já para a gente ir concluindo. Mateus 19. Mateus 19, 27. O que nos aguarda? O que nos é oferecido enquanto uma vida de desprendimento, uma vida dedicada ao Senhor, que tem essa perspectiva do eterno, do céu? Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas, o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentarei, vós também, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais, e terá em herança a vida eterna. É necessário, gente, dizer para aqueles que acompanham a cada um de nós que vale a pena ser santo, vale a pena ser de Deus. Jesus, o jovem, eu e você vencemos o mundo vivendo desde já o céu, vivendo desde já, desde agora, o eterno. Porque, como vai dizer o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, a glória da segunda casa será muito maior que a da primeira. A graça, o amor que nós experimentamos de Deus desde já na nossa vida, e como nós experimentamos no céu, não tem comparação. E eu quero viver isso, meus irmãos. Eu quero buscar isso. E preciso da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Como nós necessitamos
sermos alcançados pelo nosso amado. Como nós necessitamos, Senhor, da Tua intervenção. Como nós necessitamos, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que, em primeiro lugar, nós tomemos a decisão de viver uma vida assim como a Tua, uma vida decidida, uma vida de oração, uma vida com olhar no eterno. Ó Senhor, como me é necessário, Jesus. Por isso, mais uma vez, derrama do Teu Espírito sobre nós. Derrama do Teu Espírito para que eu possa construir a minha casa sobre Tu, Senhor, que és a rocha. Tu, Senhor, que és o sentido, o alfa e o ômega. Vem, Espírito Santo. Concede-me, Senhor, mais uma vez nessa manhã, a graça de Te experimentar, de Te tocar, Senhor, e ser alcançado pela Tua mão poderosa. Vem, Espírito. Vamos rezar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor. O projeto de Deus para nós é grande. O projeto de Deus para nós é grandioso, mas a graça é suficiente. A graça também é copiosa. A graça também não é faltante em nossa vida. A graça é abundante para nós. Por isso, vem, Espírito. Porque nós também queremos ser santos, nós também queremos viver uma vida de santidade para que outros possam se acolher para perto de nós e também alcançar o Seu caminho, alcançar a Tua pessoa, Jesus. Glória em nós, Senhor Jesus, o desejo de ser santo por Ti. Espírito Santo. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Espírito Santo, desce sobre nós, renova o nosso ser. Revigorado a dor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Revigorado a dor chegou aqui, trazendo de volta aquela vontade de ser santo. Santo como é o nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Espírito Santo, Espírito